A gente que é criado dentro desse contexto religioso, por não ter escolha, quando a gente sai, vira o demônio também. Irmão, Você foi o... Eu fui o capeta. Chegou a usar calcinha, não? não, Nem tanto. não, isso não. Eu queria entender, com 12 anos de idade, o cara vai desviar. O que ele fazia? Roubava bolinha de gude? Jogava Pokémon? O que era com 12 anos? Palavrão escondido. Cara, 12 anos? dá 2 passadas pra eu ver, 2 passadas. É, mais ou menos. Balaio. Oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration. Viva um novo status na sua vida. Bem-vindos a mais um podcast do Balaio. Que bom que você está aí. Hoje eu te garanto que o programa está absurdamente incrível, relevante, vai acrescentar, vai agregar algo muito legal na sua vida. A começar com um dos nossos convidados aqui de hoje, diretamente do Legacy para o Balaio, Cleitão. Muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que vai acrescentar, como você falou, e espero contribuir aqui para essa mesa. E a gente vai sair daqui com novas experiências. Vai ser incrível, obrigado. Maravilha. Você já percebeu aí, pela introdução, que o assunto aqui vai esquentar. Mas o homem do muito mais, o homem do três palavrinhas, o homem do louvor da Lagoinha Orlando, como sempre aqui conosco, Samuel Missaí. Alessandro Passos, estamos E aí? aqui junto, cara, vai ser muito bom. Vamos lá, vamos bater papo. Você conhece o Isso que a gente convidado de mais hoje? gosta É a coisa que a gente mais gosta de fazer, sentar, bater papo. Você conhece o convidado de hoje? Conheço demais. Cara, é top, hein? Demais. Dirvan Passos, Opa! quem é o nosso convidado de hoje? Alexis Pastor é gente boa e bom de bola. Antes que você insista, ele é multi-instrumentista. E talento aí tem de sobra e muito mais. Com vocês, nosso pastor Marcos Moraes! Ele tá com esse negócio de fazer rima agora. Cara, vamos parar com isso. Sabe por quê? Já constrange a gente diante do Demais. convidado no início do Não, Eu programa. tenho certeza que foi a melhor A gente nem apresentação que o conhece nosso a pessoa. convidado já teve. A gente nem conhece a pessoa direito, a gente chega um convidado aqui, olha, eu quero pedir desculpa em nome do programa pra você, Marquinhos. Marcos Moraes, isso? que prazer ter estar você aqui. Prazer inenarrável estar aqui com vocês, com o Samuca, com todos vocês, o Cleitão. Uma alegria, uma honra, mas levantou muita bola ali. Que isso, cara? Não, ele esqueceu de falar dublê do Rodolfo Abrantes também. O Rodolfo Abrantes tem que fazer uma coisa mais complicada. Eu Ele que faz. tô na... O pessoal me confunde com o Fernandinho. Verdade. Você chegou e falei, cara, Rodolfo. Coitado do Fernandinho. Encorpado aí. E aí, meu querido, que bom ter você aqui. Bom demais estar aqui com vocês. Com sua juventude, com suas conquistas. Um guerreiro, né? Graças a Deus, trabalhando bastante e vendo bastante coisa acontecer, né? Deus tem feito grandes coisas, graças a Deus. Maravilha. O Cleitão, que é responsável pelo culto dos adolescentes. Não, senhor. Jovens adultos. Adolescentes que já passaram um pouco da Isso. fase. Calma. Desculpa. Que também conhece a trajetória do nosso amigo aqui, Isso. que sempre foi muito ligado ao esporte. Sim. Esporte e ser pastor, tem como conciliar isso aí? Assim, não é conciliar. O que tem em comum aí na vida de um atleta e na vida de um pastor? Quais são as coisas que dá para aproveitar como... Bastante coisa, né? Disciplina, você ser um cara disciplinado, determinado, ter rotina. Né? Eu Driblar o gosto muito pecado, né? Driblar o pecado. de driblar o pecado. Boa. Ele é sempre assim? Boa, né? Pelo amor de Deus. E fazer aliar essas coisas é muito importante, como na vida cristã, né? Você tem que ter disciplina, rotina, tem que ter uma cultura estabelecida. O esporte é isso, cara. Eu amo esporte, mas hoje amo mais ainda a vida com Jesus, né? Aquilo que Deus fez. Nós vamos falar dessa vida sua com Jesus, mas antes eu queria dar uma volta. Você jogou futebol na Itália, se eu não me engano. Eu passei uma temporada na Itália e morei lá em Roma, em 2004. E não virou padre. Não virei padre, Olha só. graças a Deus. Ô, Alex, o Cleiton também teve muita a vida com o esporte, com a questão da natação, né? Você foi da seleção brasileira de natação? Sim, fui profissional de natação há 11 anos e fui seleção brasileira durante 6 anos, fui campeão brasileiro, sul-americano, Que massa. muitas competições internacionais aí. Como o Marquinhos falou, né, o esporte, ele tem tudo a ver. E foi engraçado porque quando a primeira vez que eu fui para uma igreja, minha mãe me convidava há muito tempo, né, e eu fui então, depois de muitos anos que minha mãe já era convertida. E o primeiro dia que eu pisei na igreja, a pregação foi sobre 1 Coríntios 9, né, que fala então do atleta, daqueles que correm no estádio e tal. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, pô, isso é minha vida. Eu sei o que é, eu sei o que é sacrificar o meu corpo, eu sei o que é essa vida de dedicação para você, né, correr atrás do primeiro lugar no pódio. Aí eu falei, cara, essa vida também é para mim.
E aí eu me identifiquei com Jesus, com a igreja, através desses ensinamentos de Paulo, que relaciona a nossa vida cristã com o esporte. E aí foi que a minha jornada começou. Diz que o Cleiton estava na casa dele, aí falou pra mãe dele, mãe, se eu não for advogado, eu faço o quê? Ela, nada. As piadas aqui estão bem... Eu acho que eles Não, eles super- estão Olha, Não, essa foi boa. voltar pro... Não, por favor. Eu tô fazendo Por ali o não meu melhor é aqui. pastor, não. eles estão Não, o Dirivan começou com o nível lá embaixo. Por exemplo, vocês estão falando de disputa, eu tô disputando qual que é o pior. aqui. Exatamente, Que as piadas mais sem graça. Ô, Didico, foi bom ou não? Foi boa, Foi ótimo. boa, pô. Meu querido, hoje você está em Jundiaí, Jundiaí, cara. mas também de lá coordenando outras cidades, outras igrejas também, né? E a sua igreja tem crescido muito, tem sido um destaque pela relevância que ela tem, porque quando a gente fala em crescimento, a gente sempre liga a números. E não se trata só disso. Não adianta crescer em volume e não crescer em profundidade. Sim. Então não adianta. Como é que tem sido? Como é que foi essa trajetória? Você está com quantos anos? Eu tô com 41, vou fazer 42 agora. 42 anos. Quando que Não começou? parece, não Quando parece. você percebeu? Não parece. Quando você entendeu esse chamado de pastor? Como é que foi esse encontro do chamado e você, cara? Pastor, quando que você percebeu que isso ia acontecer? Ó, eu vou ter que voltar um pouquinho, Vou né? voltar. Eu sou nascido e criado na igreja presbiteriana. A minha bisavó, ela chegou da África, né? E no navio ela conheceu o evangelho, e quando elas chegaram numa cidade chamada Pirajuí, no estado de São Paulo, interior do interior, e começaram aí um trabalho ali. Então, a minha bisavó, com destaque, porque meu bisavô logo morreu, começou a igreja, aí o meu avô se tornou pastor e líder dessa igreja, meu pai também é pastor. Só que eu cresci nesse ambiente e eu cresci meio avesso, porque não é uma crítica, mas da região que eu era, da igreja presbiteriana, era uma igreja muito tradicionalista, não é nem tradicional, né? Tradicionalista, conservadora, aquela coisa bem... E pra você ter uma ideia, a igreja que eu participava, ela tinha 85 anos e tinha um pouco mais de 40 membros. Aquela questão de não acreditar no apelo, os salvos vão entrar aqui dentro e tal. Então eu cresci nesse ambiente, né? E eu cheguei com uns 12 anos, eu me desviei completamente, assim. Eu não gosto de usar esse termo, mas eu não conheci Jesus, né? Eu conhecia a igreja, a religião, mas Entendo não conhecia. perfeitamente isso. É que eu... Meus pais maravilhosos me obrigavam a ir para a igreja, então eu ia para a igreja obrigado. Aí chegou um determinado momento da adolescência que eu me afastei. Sim. E aí, dentro da igreja, estando dentro da igreja, me afastei completamente. Aí sua igreja ficou só com 42... 42 Sim, membros. 42. E aí, sempre dentro da igreja, mas sempre envolvido com as questões do mundo, né? E interessante que eu fazia as coisas na igreja. Então, eu como adolescente que cresceu na igreja, filho de pastores, filho de líderes e tal. Filho e neto, né? Filho e neto, e bisneto e tal. Então, envolvido com adolescentes, envolvido com a liderança, envolvido com o louvor. Então, eu fazia as coisas, mas não conhecia Jesus. Porque meus pais me apresentaram Jesus, mas eu conhecia apenas a religião. E não sei se foi o seu caso, foi o meu. A gente que é criado dentro desse contexto religioso por não ter escolha, quando a gente sai, vira o demônio também. Meu viu? irmão, Você foi eu fui o capeta. eu saí estando Capeta. dentro. Amarrado. Os capeta olhavam pra mim e falavam assim, tá amarrado nesse cara, bicho. Porque a gente era muito reprimido, bicho. Quando você sai dali na adolescência, com os hormônios, Meu a gente vira o satanás. mesmo. eu tenho até preocupação de falar, não tenho orgulho nenhum disso. Nenhum. porque eu tenho 2 filhas adolescentes, né? Sim. São maravilhosas, inclusive quero mandar um beijo para elas. Mas saí com força. Com força. O Alex, na época dele, que ele era adolescente, ele era conhecido como Mudinho, não era, Alex? Conta a história do Mudinho aí. Por favor, conta aí. Pudim não lembro. Não, porque o cara agora pecava na igreja. A disciplina, Isso. disciplina. A disciplina da igreja dele era que ele não podia Conversar com ninguém. podia conversar com ninguém. Aí o nome dele era Você Mudinho. achava que eu não falava com ninguém, nunca tava falando. Disciplina eterna. Mas esse saiu E aí saí com força, Virou. cara. Aí fui me envolver com a parte musical, sempre muito ligado dentro da família. E aí me envolvi com a galera do pagode, do samba, e madrugada, e futebol, que desde a adolescência praticava.
E aí, em contato com prostituição, né, com mulher e tal, e aí foi o estupim de uma vida completamente desgastada, estando dentro da igreja, que eu gostaria de reforçar isso, né? Porque a galera acha que tá dentro da igreja, o Cleitão sabe disso, que ele trabalha com jovens, a galera acredita que vir cumprir um ritual durante a semana, no culto e tal, ele acha que ele é crente, cara. Ele acha que ele tem uma vida com Jesus. Então ele vem na igreja, ele zera o game, mas durante a semana é corrupção total. E aí. Dá uma pausa aqui então. Nós vamos continuar com a sua história. Uhum. Mas eu queria aproveitar essa situação sua, que é a mesma da minha. Fui criado dentro do contexto, quando eu tive 12, 13 anos, exatamente naquela fase de adolescência, que a gente está achando que a gente é dono da verdade, que a gente descobriu o mundo, que agora não, meu pai não sabe, e normalmente nossos pais não sabem de nada, Exatamente. quando eu sou adolescente. E às vezes eu até gosto de uma coisa, meu pai me indicou, eu já não gosto, quando adolescente ele sabia. O pai acha legal esse som, não, então já é ruim. Ele pode estar gostando, mas já não é porque é coisa de velho. O adolescente acha que só novo que entende. Ponto. Aí, Cleiton, eu quero trazer pra você que já trabalha com jovens. Uhum. Você já trabalha com aquela turma que já deu rolê, muitos deles, né, deram rolê e já estão voltando, porque o cara já aprontou pra caramba, já tá naquela fase quase adulta, que o cara fala, já aprontei. Mano, por que isso é tão decorrente, cara? Na igreja. É muito normal o menino ser criado na igreja. Será que a igreja não acordou, não atentou para isso? Que nessa fase de adolescente é a fase que mais se tem, a gente chama de desviado, né? Eu também concordo com você, eu acho que na verdade não é que é desviado. Nunca teve. Porque eu acho impossível alguém experimentar Jesus. Exatamente. Na profundidade, quem vai experimentar coisa boa e largar, velho? Exatamente. Você ganhou, virou milionário. Vai, não, mas não quero ser mais, não, vou desviar de ser milionário. Coisa boa, meu filho. Ninguém quer desviar de coisa boa. É porque você nunca experimentou de verdade. Então eu acho que não existe esse desviado, mas a gente tem essa denominação. Por quê? O que está faltando? Onde que a igreja precisa acordar para cuidar dessa turma que eu acho que até hoje se joga debaixo do tapete sempre? Olha, o que eu acredito, que eu vejo, é que essa fase é uma fase de questionamento. E aí, se vocês falaram algumas palavras-chave, essa questão da obrigação dos pais de trazer, eu acho que ela precisa extrapolar um pouco e trazer o adolescente para o entendimento do porquê ele precisa estar. Porque quando é criança, você traz, ela vem na inércia, Exato. junto com os pais. Foi no Quando braço. ela começa a crescer, ela vem numa fase de questionamento, e a psicologia explica isso, né, que depois aí dos 11, 12 anos, esse pré-adolescente, adolescente, ele começa a ouvir mais os de fora do que os próprios pais. Então falta muitas vezes a gente conectar os nossos filhos com as amizades certas, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Porque ali ele está numa fase de questionamento, então a gente precisa ter paciência de ensinar. Esses dias eu preguei aqui, eu fui convidado para falar com os adolescentes, aí eu vim falar sobre o orgulho, né, que era o tema em questão. E aí o que eu fiz primeiro? Primeiro eu trouxe um entendimento do que é orgulho. Porque eu queria que eles enxergassem por eles mesmos que eles eram orgulhosos. Então eu não posso simplesmente virar para ele e falar, você é orgulhoso. Sim, eu preciso explicar, o orgulho é isso, isso, e eu fui explicando, depois eu perguntei quem é que é orgulhoso, todo mundo levantou a mão. Então eu não cheguei apontando o dedo e falando, então muitas vezes acontece esse cenário. Então uma falta de compreensão de falar a linguagem certa. Então nós como pais, eu sou pai também, tenho uma filha de 8 e uma de 10, a gente quer conversar com os nossos filhos na nossa linguagem, a gente tem que aprender a falar na linguagem deles. Então é por isso que a vida da igreja é tão importante. Por quê? Porque a gente começa a trazer a comunicação da forma que eles entendem. Perfeito. E o que precisa acontecer é um encontro com Deus, como vocês falaram. Então esses nossos filhos irem nos acampamentos, para que gerem experiência. Eu li um livro recentemente do John Bevere que ele fala sobre o temor de Deus. E essa é uma outra questão muito, muito importante, como o Marquinhos e você falaram, que cresceram na igreja. E talvez eu perguntar para você, cara, vocês amavam Jesus? Talvez a resposta seja sim. Mesmo, por que vocês continuavam na igreja? Né, porque amava Jesus, né, conhecia a palavra e tal. E aí o John Bevere escreve nesse livro sobre o temor do Senhor, e ele foi entrevistar um pastor que se sente desviado, dado um golpe financeiro, é uma história muito conhecida aqui nos Estados Unidos. E aí ele foi e perguntou para esse pastor que está na cadeia. Ele falou, cara, quando que foi que você deixou de amar a Deus para fazer o que você fez? Ele virou e falou assim, eu nunca deixei de amar a Deus. Eu fiz o que eu fiz porque eu perdi o temor. Então, o que a gente precisa entender e ensinar aos nossos filhos é temer a Deus. Eles precisam chegar nesse lugar do entendimento do temor. Né? A Bíblia vai falar em Isaías que Jesus ele foi guiado por muitas coisas, mas ele foi inspirado pelo espírito de temor. Então, ele era movido por isso. Então, o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. Então, eu vejo que essa geração, e cada vez mais, viu, Alex? Porque essa geração, eles têm cada vez mais acesso à informação. E nós, como pais, a gente precisa chegar a uma conclusão. Os nossos filhos já sabem mais do que a gente. Eles já sabem, cara. Eles pegam o nosso telefone, eles desvendam mistérios que a gente não consegue. Então, a gente tem essa humildade também, como pais,
de aprender com os nossos filhos. E eu acho que essa geração nossa, a gente está sendo mais humilde. A gente está deixando os nossos filhos nos ensinarem. E aí a gente começa o quê? A se comunicar com mais Mais facilidade. qualidade. Então eu vejo mesmo filhos menos traumatizados. Porque uma outra coisa que a gente pode perguntar para o pastor aqui é isso, porque muitos cresceram também revoltados com pais que adulteraram as suas famílias com a própria igreja, né? De viver uma vida enterrada na igreja e tinha pouco relacionamento com seus filhos. Agora o Marquinhos está aqui, a gente vê, ele está aqui nos Estados Unidos com a família. A gente vê hoje o pastor André Valadão sempre falar isso, cara, você precisa tirar tempo de descanso com a sua mulher, intencional, passar tempo com a sua família. E antigamente tinha pouco isso. Né? Os pais ficavam o dia inteiro na igreja, e também parte da revolta daqueles adolescentes era também uma vida de uma família que não se dedicava para ela mesma. Ativismo religioso, né? religioso. Ativismo religioso. Ou na bombando. igreja era muito ativo, era um bom cara, e dentro de casa era um canalha também, né? Exatamente. Às vezes era... Antes de você continuar a sua história, Não? dentro desse Fala. ponto seu aí, você falou que é pai de adolescentes. Qual a idade dos seus filhos? 12 e 15. Olha, ó. E como é que você está tratando eles? Porque você já viveu isso. Então você Já. é um cara que foi criado de um jeito. Eu falo porque eu tô me identificando muito, porque é a mesma situação minha. Sim. Graças a Deus, apesar dos conflitos dos meus filhos, nesse tempo, que nós temos filhos diferentes que nós fomos. Essa geração que nasceu conectada é outro tipo. É Outro chip. É. É outra... Nunca se teve ser humano como essa turma que está chegando agora. Sim. Não existiu ainda. Não. Uma turma nova. É diferente do que foi a gente, Sim. nossos pais, que não tinha tanta diferença dos nossos avós, mudava um pouquinho de coisa. Agora mudou mesmo, é outra versão de ser humano. E como é que você está lidando como pai e pastor dos seus filhos para que eles não passem pela mesma bobagem que você passou de querer se Cara, interessar pela igreja? Essa é uma pergunta maravilhosa e o Cleiton falou coisas ali que realmente é verdade. Eu não tinha um diálogo, não pelos meus pais são maravilhosos, mas eu não tinha um diálogo com meu pai. Era muito distante. E, na verdade, era uma cabeça, trocando para o dia de hoje, uma cabeça tipo vô e neto. Havia esse distanciamento de linguagem, de postura, era muito diferente. Hoje, o meu maior sonho da minha vida era ser pai, tá? Meu maior sonho. Eu tenho sonho de ter casa, carro. O meu era ser pai. E as minhas meninas, quando entraram na adolescência, eu tive uma crise absurda. Porque quando é criança, você põe debaixo do braço Sim. e a criança levanta a mão, chora, adora e tal. Mas quando vira adolescente, é uma personalidade completamente nova. E eu entrei numa crise. Porque num dia, as minhas filhas eram grudadas comigo. E no outro dia, eu falo assim, filha, eu te amo. Ela, obrigado. Cara, eu quero dar um tapa entendeu? Como assim, obrigado? Peraí, cara. E eu me considero um cara moderno, de diálogo, de falar linguagem. E eu vi esse distanciamento completo e absurdo. Tem um estudo americano que diz que hoje, um adolescente entre 12 e 17 anos tem mais acesso à informação do que qualquer imperador na época Eu romana. ia falar sobre isso. Que a idade era 7 anos. Alexandre o Grande tinha tanta informação quanto uma criança de 7 anos. Nos últimos anos, isso diminuiu drasticamente. Exato. Então, uma criança de 5 anos, hoje, ela tem tanta informação quanto Alexandre o Grande no ápice dessa... Do ápice do seu governo. Comprou com o Alexandre Grande. Hoje uma criança de 2 anos tem mais informação que o Divan, por exemplo. Assim, E olha que eu nem sou grande. Depende isso aí. da pessoa. Vamos lá, voltando na sua... E aí, cara, eu entrei numa crise, eu falei, como é que eu diminuo essa distância? Porque, apesar delas entrarem numa crise também, de conhecimento, de existencial, dessa bagunça toda, eu queria mergulhar nesse mundo. Então eu comecei a não ser mais aquele pai da primeira infância, que você põe no braço, vamos lá, você vai sim, acabou, quem manda aqui sou eu. E passei a, com a mesma autoridade, mudar minha linguagem. Então, o que minha filha precisa ouvir? Entendeu? Então, o que ela precisa... Aí eu comecei a me aproximar numa linguagem, sem deixar a autoridade paterna, né? De, às vezes, falar, cara, eu vou trucar aqui, você vai ter que obedecer. Mas entrar nessa linguagem do diálogo, de aproximar a fala, até a linguagem da fala, entender um pouquinho dos conceitos de hoje em dia das gírias e tudo, para a gente tentar aproximar esse diálogo. E tem sido uma experiência incrível. Ó, Alex, esses dias o André estava falando, né? Qual que é o papo? O que o filho tem que fazer? Filho tem que obedecer. O André Exato. fala isso, né? Mas eu penso que quantos mais os filhos crescem, mais burocrático fica o acesso ao coração deles, né? Exatamente. Porque você precisa não só provar para ele que ele está errado, mas você precisa convencer ele que, a partir da ótica do amor, ele está errado.
E isso pra gente é um desafio, né? Eu tenho 2 filhos também, um adolescente, tenho o Vitor de 16 e a Mel de 12 anos, e é muito interessante, porque eles são extremamente questionadores. Então, você sempre tem a carta do super truco, né? Você vai porque eu estou mandando, né? Mas eles vão ficando mais velhos, cara, e o vai porque eu estou mandando, ele não é suficiente. Não é. E aí, como é que eu vou fazer com que o meu filho, eu não vou gerar um filho revoltado, um filho que vai não só questionar, mas me desobedecer na sua revolta de formador, com a sua opinião formada, né? E a minha esposa, ela tem um exemplo maravilhoso que ela fala do pai dela, né? O pastor Jonas, para mim, é o cara mais crente que eu conheço. E ela fala... Deixa eu apresentar o pastor Márcio, então. Não, são os dois, né, cara? Eles são assim, pessoas... Tem que fazer a média com o sogro dele, Alex. Não, Deixa ele fazer. E eu tenho que fazer a meta com meu pai. É porque eu tive muito, assim, do exemplo dele como pastor e como uma pessoa piada, na minha casa. isso que foi uma piada. Tudo bem. E ela fala o seguinte, que o pai dela, ele tinha uma qualidade na criação dos filhos, ele teve 4 filhos pequenos ali, depois a Iva mais velha, ela fala assim, meu pai, ele tinha o atributo de pedir desculpa. Isso é muito interessante, cara. Você virar pro seu filho e falar assim, filho, aqui, eu errei com você, cara. Eu fiz uma coisa errada ali, eu quero te pedir perdão por isso. Eu me excedi na correção, ou eu errei com você, eu fiz você fazer uma coisa que você não estava afim de fazer, e por isso eu quero pedir desculpa para você. E eu trouxe isso para a criação dos meus filhos, cara. Não é porque eu sou um pai banana, não. Não. Mas assim, porque eu mostrei para ele que, às vezes, o pai, quando a criança é muito pequena, ele é como um super-herói, ele é o cara inerrante, ele é o cara perfeito, e eles vão crescendo, e quanto mais cresce, mais imperfeição ele percebe em você. Claro. E se a gente conseguir construir esse caminho de, cara, eu errei, você me desculpa, vamos fazer isso. Eu vi uma vez a pessoa falando assim, pai não é amigo, pai não pode ser amigo, pai é pai. E eu acho que essa frase faz sentido porque a gente não pode perder essa figura de autoridade. Mas, cara, pai tem que ser amigo, tá louco? Tem, claro. Pai tem que ter o acesso ao coração. É o que eu acredito. Porque se você não tiver o acesso ao coração do filho, ele só vai te obedecer porque tem que obedecer, entendeu? Existe uma parada, Alex, desculpa cortar vocês. Nós estamos te contando, você percebeu, né? Que no programa, você é o entrevistado, nós estamos te contando. Para dentro da liderança, eu penso liderança dessa maneira, né? Então o Samuca falou algo interessantíssimo, ó. Existe uma liderança que ela é a primeira liderança que a gente exerce, que é uma liderança posicional. O que é uma liderança posicional? Alguém te comissionou ao cargo. Então, aí eu começo a minha liderança pela posição. Pô, eu sou pai, você me obedece. Só que no modelo de Jesus, ele não ficou só na posicional. Quando ele é batizado e Deus fala, eis aí o meu filho amado, ele herda uma posição. Agora ele é aquele que está apto no tempo de fazer. Não que ele nunca esteve, mas há uma posição liberada naquele instante. Depois ele migra para um outro estilo de liderança, quando em Marcos capítulo 3 ele chama os discípulos para andar para si, consigo. Então, vem conhecer meu coração. Primeiro, eu estou na liderança posicional, me obedece. Depois, eu saio da posicional e já ganho o coração. Vem conhecer meu coração. Vem ter acesso aos meus sonhos, conhecer meu coração e ser conhecido também é importante. Depois a gente evolui para uma liderança que é uma liderança expositiva, que o cara vê e ele fala, cara, eu quero ser como meu pai, cara. Meu pai é incrível. Ele não é só meu pai. Eu conheço o coração dele e ele é um cara digno de ser obedecido. E aí depois a liderança master, que é a liderança do envio. Agora vai, filho, que eu tô contigo, vai, você já aprendeu o suficiente, você tá maduro, vai embora, que é a liderança do envio, que é a liderança que você realmente tá num outro patamar de liderança, né? E muitos dos pais, eles estão só na liderança posicional. Me obedece porque eu sou seu pai. Ok, isso é muito válido, mas ela não subsiste, essa liderança ela termina. Eu falo muito com os pastores, né? Pastor, você não pode ficar na liderança posicional. Me obedece que eu sou seu pastor. Beleza, eu só tô te obedecendo por causa da sua figura, mas eu não te respeito como ser humano. Eu não te respeito ainda a sua história. Tem que chegar um momento que tem que evoluir. Com certeza. E vamos falar dessa evolução sua, então. Voltando agora para sua história. Beleza. Você desviou, você aprontou e segue daí. Como é que foi? Aí, cara, aí eu fui muito profundo, muito profundo. E como eu era profundo, eu arrastava muita gente. A ponto de meu pai falar assim, proibir meu irmão de andar comigo. Depois você vai entender porque eu tô falando isso.
Você chegou a usar calcinha, não? Não, Nem tanto. não, isso nunca. Eu queria entender, com 12 anos de idade, o cara vai desviar. O que ele fazia? Roubava bolinha de gude? Jogava Pokémon? O que era com Falava 12 anos? palavrão escondido. Cara, 12 anos? eu tenho detalhes que eu não vou fazer falar. com 12 anos, você vai assustar. Eu tenho detalhes que eu não vou falar, até por causa das minhas filhas. Deixa quieto, melhor não. Mas Melhor não. assim, ia muito profundo, fui muito sei, profundo bem. mesmo. E aí, quando eu comecei a ter acessos, já da adolescência para a Já mais juventude, e aí foi piorando, né? Foi se agravando, porque aí eu saía na sexta-feira, chegava no domingo de manhã, de madrugada, e minha mãe me obrigava a ir para a igreja, glória a Deus por isso. E só que eu ia literalmente para que ela me desse essa oportunidade de estar fora. Até que chegou um momento que chegou a oportunidade de eu sair fora do Brasil, e lá foi o fundo do poço. Lá. Porque aí eu era moleque, tinha 19 para 20 anos, acesso absurdo a tudo, né? Jogando futebol, e mulheres e muitas coisas. E aí foi nesse ponto que eu tive um encontro com Jesus. Então, quando eu estava num carro voltando de uma festa, que eu passei a madrugada inteira numa festa, que eu estava voltando para o apartamento onde eu morava, eu estava dentro do carro e aconteceu uma situação ali em que foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus, literalmente. Eu estava, assim, numa situação deplorável e eu escutei dentro do meu ouvido, do lado direito, foi muito específico, eu escutei assim: você acabou de chegar no fundo do poço. Eu, na hora, fiquei são no carro. Eu falei, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo? Me deu um desespero. Cheguei no hotel onde eu morava, no apartamento onde eu morava, eu deixava a minha Bíblia aberta no Salmo 90, do lado da cama, nunca toquei naquela Bíblia. Eu abracei a Bíblia e comecei a chorar. E foi algo assim que me emociona, porque primeira vez que parece que eu me enxerguei sem Cristo. Eu comecei a sentir muito nojo de mim, assim, e me arrependi muito, comecei a orar, falei, Deus, se o Senhor me ama de verdade, se de fato esse Jesus existe, eu preciso do Senhor, muda minha vida, muda minha história. E ali foi interrompido o meu sonho, o sonho do Marcos, porque ali me bateu o desejo de voltar, de vir embora, estava sozinho, e quando você está sozinho, você acha que você está liberado para fazer tudo, longe do pai, longe da família. Eu já namorava com a minha esposa, que é minha esposa, e ela ficou no Brasil, e bateu o desespero de voltar, quero ir embora, vim embora. Aí quando eu cheguei no Brasil, cara, eu me considero convertido, porque na minha mente foi como tirar com a mão. Até então, a religião e a proposta religiosa era de que eu tinha que me esforçar para não tocar, para não provar. Então eu ficava 3 meses bom, depois quando caía com força. E quando eu voltei, isso não existia mais dentro de mim. Então o Espírito de Deus tirou com a mão. E não foi num apelo na igreja, não foi num culto, foi na lama, dentro de um carro, sozinho, no apartamento. E aí cheguei, cara, diferente. Reuni todos os meus amigos para anunciar isso. Então eu falei, vamos se encontrar. E eu passei a madrugada inteira, cara, pela primeira vez na minha vida, afastado das coisas ruins e dialogando sobre o que Jesus tinha feito na minha vida. E com alegria. Não aquela parada, não, agora me converti e tal. Com alegria, cara, contando. Cara, minha mente mudou, minha história mudou. Cheguei em casa às 7 horas da manhã. O que minha mãe tinha feito? Ela achou que eu tinha passado a madrugada nos velhos tempos, ligou para minha esposa hoje minha namorada, falou, Marquinho passou a madrugada de novo fora. Aí minha esposa... Que na época era esposa ou namorada? Não, namorada, né? Que mãe caguete, hein, bicho? Mãe caguete. Pô, X9 total essa mãe aí, meu irmão. Mas foi um X9 de Deus, tá? Não, pode ter fazer uma sido, pergunta, que Faça. você falou teve uma informação que eu me relacionei muito. Você falou que seu sonho foi interrompido, né? Eu lembro que a primeira experiência que eu tive com Deus, eu me converti aos 18 anos, eu não nasci num lar cristão, e eu era atleta profissional, e eu estava na iminência de vir para os Estados Unidos. Meu sonho como atleta era treinar aqui, porque na natação aqui é o grande polo que forma os grandes atletas. E eu, então, no ano que eu me converti,
que foi em 2001. Eu já estava com casa alugada para morar aqui em janeiro de 2002. Eu já estava inscrito numa faculdade de medicina, com 100% de bolsa, com todas as questões. E aí eu me converto em 2001. E aí a primeira experiência com Deus foi ele falando, você não vai mais para os Estados Unidos. Meu Deus. Eu era atleta, imagina, 10 anos profissional. Fico até emocionado também, porque eu perdi a paz. Essa foi uma experiência, eu não conseguia mais dormir, não conseguia... E eu desesperado, falando com os pastores na época, eu falei, cara... Aí quando eu pensava, então eu não vou mais para os Estados Unidos, a lucidez voltava. E aí eu fui entender que eu não era um não de Deus. Então o sonho foi interrompido ali. Sim. Como foi para você ter o seu sonho interrompido nesse momento? Calma aí, mais um intervalozinho aqui. Vai responder agora essa pergunta nossa, mas antes, quero te dar um toque de mais um outro patrocinador nosso que é sensacional. Estados Unidos. É muito importante que você venha de forma legal. Como turista, visto de estudante, green card, qual que é a sua situação? Eu sonho em ir para os Estados Unidos. Você sonha o sonho americano de vir viver nessa terra, trazer para sua família uma boa educação, uma boa qualidade de vida, mas não venha da forma errada. A gente vê tantos imigrantes de forma ilegal, é muito complicado. Agora, para chegar aqui e ter a documentação num país de primeiro mundo tão correto, tem que ter uma empresa segura que vai te dar todo o caminho, toda a orientação. E a AG Immigration, que fez aí, ó, a minha família, do Divan, também o Samuca, vários amigos, foi exatamente a AG Immigration, Rodrigo e a Leda, profissionais super capacitados. Quer tirar alguma dúvida? Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Já pensou em ter o seu green card para viver e trabalhar nos Estados Unidos? De um lado, temos os Estados Unidos, precisando como nunca de profissionais em diversas áreas. Do outro, tem a AG Immigration, o escritório de advocacia imigratória com o melhor time para tornar seu sonho americano em realidade, com total segurança e de um jeito super legal. Faça sua avaliação gratuita agora mesmo. AG Immigration, seu sonho é logo ali. Cleiton, você acredita que no primeiro momento foi muito desafiador, muito triste, assim, porque, pô, você é moleque, você sonha com, né, no meu caso, futebol, e jogar futebol, eu tava na Europa, eu falei, meu Deus, comecei a assistir os jogos ali de pertinho, né, e tal, ver as coisas e participar daquilo. No primeiro momento foi desafiador, mas logo, assim, muito rapidamente, eu percebi que foi de Deus, porque eu comecei a tomar uma birra da onde eu tava. Né? Uma coisa é você visitar a Europa, outra coisa é você morar, cara. E como todo imigrante, sofre muito, né? Então, apesar de eu ter acessos, mas eu era imigrante, cara. E o europeu é muito assim, né? A parte turística é maravilhosa, mas você vai para dentro dos ambientes, da cultura, meu, você é latino-americano, você é bandido, você e tal. Então, para mim, comecei a tomar birra daquilo. E aí, no Brasil, resgatando, minha esposa, que na época minha namorada, maravilhosa, minha mãe maravilhosa, caguetou, que foi X9 de Deus. E aí minha esposa chegou em mim, marcou, a gente saiu de carro e ela terminou comigo. Falou, ó, chega. Bem feito. Bem feito. Aí, naquele instante... Imagina a pergunta, você estava com quem essa noite? Com Deus. Aí você, pelo amor de Deus. Aí você vem tirando. Não tem explicação, Samuca, porque eu tinha um pregresso, uma vida pregressa. E aí não tinha explicação. Por mais que eu falei, eu fiquei falando, não fiz nada, eu tava de boa, tava falando, cara, minha vida agora é outra e tal. Não teve. Aí, beleza. Segunda vez que eu escuto a voz de Deus. Segunda vez. Porque ali no meio da guerra, ela falando um monte com razão, chorando, terminando tudo, 6 anos de relacionamento. Eu escuto, pede ela em casamento. E eu escutei audível, não foi na minha mente, no meu coração. Eu falei, você vai me achar um louco, mas eu quero casar com você. Eu quero casar e nós vamos casar. E ela, você é louco, casar com você o quê? Você está maluco. E aquela de casar... Cara, eu levei ela daquela treta, eu fui conduzindo a situação e liguei para um empresário que era amigo meu e eu falei, você tem algum apartamento para alugar e tal, para ela botar fé. E saí dali, fui ver o apartamento. Cara. E aí, cara, se eu contar a história, assim, eu vou ficar 2 horas aqui, mas foi coisa louca. Porque a partir daquele instante, minha vida mudou, assim, radicalmente. Eu fui ver o apartamento, gostei do apartamento. E junto com ela e com o cara, eu falei, eu vou casar em 6 meses, eu não posso pagar nada, mas eu quero assumir um compromisso com o apartamento já vou reformando e tal. Ele, não, vou ficar com o apartamento. Assim. Na hora, assim. Eu falei, meu Deus do céu, cara. E começou.
E aí, em 6 meses, nós casamos, em um pouco mais de 6 meses, 7 meses. Foi justamente nesse período que mudou tanto que eu comecei um culto na minha casa. Então foi um culto, tipo uma espécie de campanha. Sim. Foi um culto no lar para começar, para o meu casamento. E esse culto no lar, que começou com a minha família, no 7º encontro, tinha 153 pessoas na sala do meu pai. Que isso? 153 pessoas. E era assim, mano. Tinha a palavra, mas era gente curada de epilepsia, gente curada de câncer, gente batizada com o Espírito Santo, com fogo, e falando em línguas, e orando em línguas, e aquele mover, e começou a chegar gente de tudo quanto é lugar de São Bernardo do Campo, que eu sou de São Bernardo, São Paulo, e foi, e profetas chegando ali, ó, isso aqui é uma igreja, vai nascer uma igreja, só que era um culto da presbiteriana no meu lar, pro meu casamento. Aí o meu pastor, que eu amo, que fez meu casamento, que me batizou, que tudo, chegou no culto, escandalizou. Falou, meu Deus, o que é isso aqui? Não falou nada, ficou quieto assim, como um bom presbiteriano. E olhando, observando tudo, aí passou um tempo, ele me chamou, falou, cara, isso aqui não é presbiteriana, conselho, fez o conselho, né? Meu pai era vice-presidente do conselho. Isso aqui não é presbiteriana, não dá para continuar assim, nós vamos te emancipar. E aí é a história, são 20 anos de Aí ministério. te fizeram esse favor. Fizeram esse favor, me empurraram. Chorei pra caramba, falei, agora que eu me converti, cara, agora que eu tô fazendo as coisas pra Deus de verdade. E foi aí, começou o meu ministério assim. É muito doido, né? Aí você vê que Deus ele não é presbiteriano, mas Claro. também não é batista, Claro. ele também não é católico, Claro. ele também não é evangélico. E em cada lugar ele está, e em cada lugar ele faz o trabalho dele, quando você se permite ser usado por ele, né? Quando você entende que não é você que é dono de nada, você serve, né? Isso é o lance do servo. E Deus faz coisas que a gente não consegue entender. A forma como você disse também. A perspectiva que Deus olha é muito diferente da nossa, né? Você está inserido no problema, você olha para o lado e só vê problema, mas Deus vem em outra perspectiva e a gente tem que confiar nisso. E daí, como é que foi esse deslocamento dessa condição, essa emancipação, para o que se tornou hoje, assim, A Martins Development é uma construtora aqui no estado da Flórida que foca em construção para investidores que querem um retorno alto em curto prazo. Para você ter uma noção, os nossos clientes têm tido um resultado entre 18% a 24% no espaço de 8 meses. E os resultados para os nossos clientes têm sido tão fantásticos que a Martins tem crescido média de 500% por ano. Ô, David, volta lá, tem mais coisa para falar, irmão. Gente, vocês me perdoem de coração, é que hoje eu tenho mais 7 casas para poder entregar. Vai ser um prazer receber vocês, mas se quer saber mais, acesse o link aqui abaixo. Aí a gente emancipou, a igreja cresceu muito, a gente, graças a Deus, assim, em São Bernardo foi uma explosão. Aí num momento de oração, Deus me falou que ia levar para o interior de São Paulo. A igreja já estava bem consolidada, eu fui para o interior. Me movi para o interior e continuei com a igreja em São Bernardo, voltava de final de semana para ministrar apenas. Aí chegou um tempo que Deus falou assim, não, começa no interior o trabalho. E tinha quantos anos nessa época, assim, mais ou menos? Eu comecei com 22. Então eu estava com 26, 27, mais ou menos, quando eu me movi para o interior. 26 anos, exatamente. E aí deixamos um pastor lá e eu comecei o trabalho no interior. Da mesma forma explodiu o interior. Só que eu morava em Jundiaí, sempre morei em Jundiaí desde que eu mudei, só que a igreja começou em Louveira, que é uma cidade vizinha que dá 10 quilômetros. E foi e tal, não sei o quê. Beleza. Só que como eu casei já com a igreja, quando deu 13 anos de ministério, esse número é muito chato e muito estranho, até hoje, 13 anos de ministério, eu tive uma crise. Tive uma crise muito forte, eu precisava descansar, já estava com as filhas. Eu falei, meu Deus, eu estou há 13 anos, desde que eu casei, quase praticamente o mesmo tempo de casado, o mesmo tempo de ministério. Caramba, eu preciso descansar. Aí eu quis fazer uma pós aqui nos Estados Unidos. Aí quem tinha chegado aqui? O pastor André. O pastor André tinha acabado de chegar. E aí eu liguei pro Gustavo da Nívea, né? O Guga doidão. Falei, Guga, cara, eu preciso descansar. Eu preciso estudar, eu preciso tirar um tempo pra mim e pra minha família. E ele falou, pô, o André tá lá, acabou de chegar, liga pro pastor André e tal, conversa com ele. Tomei coragem e liguei pro pastor André. 2016. Tinha passado uma temporada nos Estados Unidos aqui, pregando.
E uma pastora que eu sempre preguei muito no mundo hispano, né? Eu estava em Nashville, no Tennessee, pregando. E essa pastora me fez um convite. Vem pra cá, fica aqui com a gente, passa um tempo com a gente, estuda e tal. E aquilo me deixou muito mexido. Cheguei no Brasil com aquilo no coração, cansado do ministério, sempre. Liguei pro pastor André. Aí, liguei pro pastor André, comecei a conversar com o pastor André, falei, pastor, e aí, você chegou aí agora, tal? Cheguei, trocando ideia, pô, tô cansado. Será que não tem alguém de BH que poderia vir aqui e ficar um tempo aqui na igreja, auxiliando os meus pastores, e tinha a igreja de São Bernardo, e cuidar das coisas aqui e tal, eu preciso descansar. Ele falou, até tem, mas eu vou te falar algo. O meu pai começou um projeto de expansão, agora a Lagoinha está saindo. Eu já tinha conhecido o pastor André em 2005, a gente já tinha um relacionamento. O pastor André, a Nívia, o Felipe, a Mariana, principalmente o pastor André. E aí, nesse diálogo com o pastor André, ele falou, cara, tem um projeto de expansão, vou te falar uma coisa. Em vez de você vir, por que você não me ajuda? A gente começa algo aí no interior de São Paulo. E na hora, cara, foi uma loucura, porque... Aí você fala que quer descansar, o cara te mete mais serviço? Exatamente. Como é que você entende um negócio desse? Foi exatamente o mesmo café que eu tive com ele agora. Enfim, mas não queria descansar, não. Mas saí com mais serviço. Aí, eu resumi do resumo, né? Nesse interim, eu sempre fui para BH, sempre estive na Lagoinha, porque a Lagoinha que nos abraçou, a gente não era a Lagoinha, mas os pastores, o pastor Márcio maravilhoso, que abraçou a gente quando a gente emancipou. E a gente lá em Lagoinha, nos congressos de louvor e adoração, chegava gente no meio da galera, eu ia só para assistir, só para participar. O profeta chegava ali e falava assim, Deus manda te dizer que você vai ser Lagoinha. Dentro de mim eu falava, vocês são loucos, eu tenho igreja independente, a igreja maravilhosa, eu nunca tive problema com a igreja. A igreja nunca teve problema financeiro ou problema, rachou a igreja, não. Eu só estava cansado. Beleza, recebi essas palavras, beleza, passou. Aí nesse diálogo me veio isso na cabeça. 3, 4 vezes, uma vez até na Estância do Paraíso, a Débora, irmã da pastora Zenete, me trouxe essa palavra, né? E ficou nessa. O pastor André me falou, falei, puxa vida, na hora bateu no meu coração como algo sendo de Deus. Falei, pastor, vou orar, queria muito descansar, mas eu confesso que eu vou orar. Cheguei em casa e contei para minha esposa chorou. Pelo amor de Deus, que igreja, eu quero descansar. É um tempo nosso, de família, não quero saber de igreja e tal, mas foi muito importante ela se posicionar assim, porque eu percebi o quanto ela estava esgotada em relação à igreja, porque a gente casou, e casou com a igreja e tudo, cara. E oramos 30 dias, fizemos um propósito de oração, e aí Deus confirmou no meu coração, no coração dela deu paz. Eu liguei pro pastor André, ele me passou o telefone do Marco Túlio, que era regional de São Paulo. Eu liguei pro Marco Túlio estava em... Guarulhos? Não, o Marco Túlio não estava em Guarulhos ainda, ele estava em Águas Quentes lá no Brasil, como chama? Caldas Novas. Caldas Novas. Ele estava de férias. Ele falou, cara, tô de férias, mas vou bater aí. Ele desceu de Caldas Novas no outro dia, cara, loucura. Chegou em Jundiaí, 12 horas de viagem. Chegou lá, parecia que eu conhecia ele há 10 anos. Ele falou pra mim assim, tá abençoado, começa a Lagoinha. Aí foi outra história, assim, que também dá um livro, cara. A gente começou... Eu não quis virar a placa da minha igreja. Eu comecei na garagem da minha casa. Eu comecei com 30 dias de anúncio na internet. Orkut. Orkut não. É Orkut, né? Ou Facebook, eu não lembro agora. Comecei a anunciar 30 dias. Abri inscrição para começar em casa. Deu 280 inscrições. Eu abri para 35 vagas. Começamos na minha casa com 35 pessoas. Em 3 meses, nós alugamos um hotel para 340 pessoas. O primeiro culto deu 690 pessoas. Eu fiz 2 cultos. Primeiro horário, das 6 às 8, 340 pessoas. Segundo horário, explodiu. Cara, em 8 meses de hotel, menos, em, 4, 5 meses de hotel, a gente alugou o primeiro espaço para 700 pessoas, não cabia. Aí, em pouco tempo, fomos para o terceiro espaço, para 1.500 pessoas, já não cabia. Ué. E hoje a gente está num espaço para 3.000 pessoas e vivendo algo assim surreal em Lagoinha Jundiaí. Não é normal. E o Não que é se normal. deve a esse crescimento tão acelerado? Obviamente, Deus, mas o Senhor fez.
Mas tem algo que eu falo, eu até estava conversando com o pastor André agora sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre um linguajar que talvez algumas pessoas vão entender. O brand, a marca Lagoinha, o nome Lagoinha, ele é um nome de história, de lastro. 67, 68 anos de lastro maravilhoso. Então atrai muita gente. Mas também eu não desprezo, eu tinha naquela época 13 anos de uma história de muita luta, de muito trabalho e de muito resultado. Então foi um encontro assim maravilhoso, sabe? De Deus me moendo e me dando experiência ao longo desses 13 anos com o trabalho da Lagoinha. Então, assim, a gente começou, apesar de começar novo e zerado, só que tinha o perfil do pastor Márcio, né? Filho, abre igreja. E a gente já veio com uma bagagem diferente. Eu queria sim plantar a igreja, mas sem emoção. Então, foi uma parada que a gente fez pensado, tudo milimetricamente pensado, estruturado, com organização financeira, administração. E quando começou, já começou explodindo. Nasceram 22 igrejas de Lagoinha Jundiaí, nesses 7 anos de história. Uma, inclusive, em Moçambique, que a gente agora está lá. A gente está com mais de 600 famílias em Moçambique. Eu coloquei no nosso grupo de regional as fotos. Cara, tá um trabalho incrível. Então, assim, é claro que toda a glória, toda a honra ao Senhor, a história, a Lagoinha, e aquilo que eu carregava também nesses anos todos. Então, foi incrível, cara. O que Deus está fazendo não é normal. Que massa. E agora, cara, você tá ali no interior, tem outras igrejas que nasceram dali, já estão fluindo. A gente tava vendo a inauguração da Lagoinha Paulina. Meu Deus do céu, Isso, cara. O Andrezão tá quebrando Meu tudo, Deus, né, Andrezão, fenômeno. E Jundiaí também, assim, essa explosão do que tá acontecendo ali. E agora, a partir de hoje, assim, quais são os planos para as próximas Lagoinhas, para a próxima Lagoinha de 2025, daquilo que a gente vai fazer? Eu pensei em Lagoinha 10 anos, quando a gente começou, né? Os primeiros 5 anos eu pensei em estrutura. A gente ter uma estrutura. Ainda não havia esse trabalho que a Global está fazendo maravilhoso, que é de trazer um conceito de padronização, de organização, não é padronização, essa palavra é um pouco pesada, mas de organização, né? Então eu falei, cara, eu preciso de 5 anos dar estrutura. Eu creio muito que a estrutura hoje é o maior modelo evangelístico que nós temos no tempo vigente. Porque o cara entra num shopping, numa escola, numa faculdade, com tudo minimamente organizado. Então, se ele entra numa igreja com cadeirinha branca, com muito respeito, eu tô falando isso aqui, com o tecido esticado na parede, né, azulejinho daquela cor antiga, não tem mais essa igreja não existe mais. Então eu falei, 5 anos de igreja, eu vou estruturar para dar condição para o povo de Jundiaí, que é um povo muito atualizado, chegar na igreja. Então, 5 anos eu investi em estrutura. E nesses 5 anos como regional, eu era sub-regional, agora como regional, eu proporcionei para as igrejas estrutura. Vamos falar de tecnologia e estrutura. Tecnologia dá condição para o povo chegar. E os outros 5 anos, que agora a gente mergulhou há 2 anos atrás, de consolidação através do ministério de palavra e pastoreamento. Então, muita palavra, que traz uma igreja madura, você não precisa de um personagem, você tem uma igreja madura com palavra, e o apacentar, o cuidado. O nosso GC, que é a mãe da igreja, né? É a própria igreja, o GC. Então, cuidado das pessoas, cuidado, pastoreamento. É isso. Massa. Antes de você chegar, a gente estava conversando aqui, e o Cleiton estava falando exatamente disso, né? Sim. Que ele conhecendo mais de perto o seu trabalho, eu falei, Alex, ali, fala o que você estava comentando aqui. Eu estava falando da última conversa que a gente teve quando eu estive em Jundiaí, faz menos de um mês. Que foi top, né? falei com o pastor André agora. A gente jantou lá, e você falou uma coisa que me chamou muita atenção, quando nasceu Paulínia, né? Uhum. Que vocês tinham 2 cidades que estavam namorando ali. Sim. E aí, como que o critério que vocês usaram para decidir? Né? Então, eu acho isso muito legal, porque hoje eu vejo que Deus está se movendo não só com um coração apaixonado, mas ele também está dando a muitos líderes essa capacidade de gestão. E você é alguém que se move nisso, né? Que tem visão,
mas também tem o conhecimento de gestão. E isso foi também para nascer Paulínia, vocês levaram muita informação Sim. sobre as cidades em consideração. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A gente tem um critério de estabelecimento de nascimento de igreja, onde a gente vai fazer uma avaliação da cidade. Então, por exemplo, eu tenho um time lá dentro de Lagoinha de Jundiaí que eu dou o nome da cidade. Por exemplo, eu quero plantar Sorocaba. Então, o que tem em Sorocaba? Qual que é a renda per capita, o número de habitantes, sexo masculino e feminino, qual que é a característica, a linguagem da cidade? É uma linguagem industrial, uma linguagem agricultura, qual que é a linguagem da cidade? Universitária, etc. A partir desse desenho da cidade, a gente traça um perfil com o pastor. Então, qual a habilidade do pastor? O pastor ele tem uma aptidão em tecnologia. Não dá para colocar ele numa cidade que se move pela agricultura. Ele não vai conectar. Então, um pastor que ele tem um perfilzão mais assim, pastorzão antigo, coraçãozão, não dá para colocar ele numa cidade cosmopolita. Ele não vai conectar. Então, os critérios são esses. Então, quando Paulínia, o pastor André, ele saiu... A gente está falando de Paulínia aqui porque hoje, né... Inaugurou agora. Mas todas as cidades ali maravilhosas. Tinha 2 cidades, Sorocaba, Piracicaba e Paulínia, né? Então vamos estudar, vamos avaliar, vamos orar sobre isso e pensar. E aí a gente identificou a cidade de Paulínia, por escolha da família também. E, cara, Paulínia, Sorocaba, os pastores, hoje a gente tem 9 sub-regionais. A gente desenhou com os 9 sub-regionais uma linguagem estética, uma linguagem de comunicação e conseguiu parceiros. E os parceiros conseguiram montar essas igrejas. Então a gente tem 9 igrejas que, se você entrar, Paulínia, Sorocaba, Campinas, Tatuí, Jundiaí, é a mesma igreja, e como deve ser, né? É a mesma linguagem, o mesmo formato, então tá um trabalho maravilhoso lá em São Paulo, graças a Deus. Ô, pastor Marcos, numa dessa aí me leva, porque aqui tá... Aqui, ó. O Pix aqui nada ainda. O Pix aqui não tem. Uma dessas igrejas aí me leva, tá? Porque aqui é bom de bola, sei pregar, sei cantar, e ainda recolho o dízimo e oferta. Eita, agora, aí sim. Vou te levar. Vambora agora. Vamos acabar o programa. Aqui, vamos acabar mesmo, que você tá dormindo. Foi pra acabar. Pergunta aí, Divan. Tem pergunta. Aí foi pra acabar. Vamos acabar que você tá dormindo. Não, Nem pra fazer pergunta você deu conta. faltou só uma informação, Cala a né? boca, bicho. Ele fala, sabe jogar bola, sabe pregar, recolher, ele fala, só não sabe falar a verdade, né? Isso é verdade. Aí eu ouço, hein? Aí você veio agora, você tá de férias aqui. Tô de férias. Aí já te cataram. Já me cataram. Já te deram mais serviço. Me deram mais serviço. Você pode fazer um spoiler desse serviço? Não. Não pode? Não Acho posso. que não, pô. Você sabe o que é já? Claro, pô. E por que não pode falar? Pra falar assim, Se for falar, tem que ser uma aqui. coisinha só pra falar. Ah, tá. Quem não... Se for falar, tem que ser aqui, Samuca. Não, tem Faz o spoiler. coisas lindas chegando, assim, pra história da Lagoinha, né? Eu tenho já algo tô no meu aqui, né? coração que é com a língua hispana, né? Então, nesse café meu com o pastor André, tem algo surgindo pra língua hispana em toda a América Não Latina. pode dar spoiler, por favor. Esse não, cara. A concorrência tá assistindo. É a gente. verdade. Para, não fala isso não. Isso é piada também, viu, gente? Não tô falando de igreja, não. Tô falando do Satanás. Do Satanás. Satanás é a nossa concorrência. Esse... Isso é uma piada, viu, gente? Vocês vão... Eu vou ter que aprender outra língua também, graças a Deus. E você, a gente caminhando aqui para o nosso encerramento, mas como é que você se vê no futuro? O que você sonha? Você falou que tá com 41 para 42. 42. Alex, ele é pastor, não é evidente, não. Futuro, velho, como é que você quer ver os seus filhos? Em que igreja? Você está preparando? Tem crescido muito sua igreja. Seus filhos são adolescentes. Quando eles estiverem já adultos, casando, tendo filhos, qual a igreja que você gostaria de ter para os seus netos? Cara, é o que me move, né? Minhas filhas. Eu enxergo assim, a minha filha mais nova, ela tem um coração pastoral. A gente fala que ela vive no fantástico mundo de Manuela, né? Lembra do Fantástico Mundo de Bob? Sim. Ela cria as coisas dela e ela é muito artista, e ela é muito, né? E eu vejo um coração muito pastoral assim para ela. Então eu creio que a gente está pensando igreja para eles, uma igreja contemporânea, uma igreja que ama muito como deve ser, mas principalmente uma igreja que responde demandas.
A minha visão sobre igreja é, a igreja não tem que ditar as demandas, ela precisa responder às demandas. Então eu não posso aqui como igreja em Jundiaí ficar falando, Jundiaí tem que ser assim, eu posso profetizar sobre isso, mas eu preciso muito mais responder quais são as demandas da cidade. O que a minha juventude precisa? Ela precisa de identidade hoje porque ela não tem identidade, ela precisa, sei lá, então uma igreja que responde, essa é a minha igreja contemporânea. Que eu penso para minha filha, assim, por exemplo, minha filha mais nova, uma pastora casada com um pastor de coração de Deus e tal. A minha filha mais velha, ela é fenômeno, fora da curva. O fenômeno dela é para outra área, é para inteligência. Ela fala inglês, ela se vira no espanhol. Esses dias ela começou a querer desenrolar francês, nunca fez aula. Só ali, assistindo Netflix, assistindo as coisas no YouTube, e uma tremenda de uma líder. Então, uma filha mais velha que eu acredito que ela vai ser uma grande líder de influência para essa geração, casada com um cara maravilhoso de influência. Então, esse é meu sonho para o futuro, uma igreja contemporânea e que responde demanda. Bom, eu acho que nessa conversa de hoje deu para você entender, você que é líder na sua cidade, na sua igreja, não importa qual a sua igreja, a importância de, acima de tudo, amar a Deus, entender isso aqui como reino, ser realmente espiritual, ter o Espírito Santo, mas também ter inteligência e saber se organizar, né? Você comentou de 5 anos planejando, depois, mas a gente está vivendo num mundo que é tudo muito imediato, né? Não se calcula tanto. E sempre botamos na conta de Deus também coisas que é da nossa responsabilidade. Sim. E como é que você vê isso, assim? Porque às vezes o cara faz aquela bobagem e bota na conta de Deus. Não, Deus vai... Sim, Deus sempre coopera para o bem de quem o ama. Deus é que faz mesmo. Mas entender que é importante que nós tenhamos inteligência também, além de espiritualidade, né? Sim, eu falei com o Cleiton sobre isso com a Elisa também, né? O que eu vejo, assim, eu sinto, né? Com muita humildade eu falo isso da minha posição. Eu vejo pastores olhando para outros lugares. Por exemplo, olha para o André, olha para o pastor André, olha para Orlando, olha para grandes igrejas. BH, Alphaville, Jundiaí, fica olhando para grandes igrejas e fala assim, cara, eu quero viver isso. Só que em vez de se inspirar, quer simplesmente viver aquilo copiando um modelo, ok? O modelo é importante, mas aí que entra o problema, porque aí você quer fazer, você não tem uma estrutura mínima, não tem uma organização mínima, e aí é o que eu estou vendo os pastores passando uma grande dificuldade. Aí coloca em xeque a família, dificuldade financeira, uma série de coisas. Então precisa muito de uma capacitação. E essa capacitação não é só da linguagem pastoral teológica. Precisa sim de uma capacitação de ferramenta mínima de gestão. Então, ter um time, se eu não tenho essa habilidade, constrói um time que tenha. Então chama uma galera, um cara bom de gestão, um cara bom de organização financeira, um cara que vai planilhar as coisas. Então hoje lá na igreja eu me divido assim, eu tenho o governo da igreja, que são os pastores, e sai a decisão. E eu tenho a gestão da igreja. Então quando eu vou planejar o ano, que a gente desenha o ano inteiro, eu entrego aquilo que Deus colocou no nosso coração para a equipe de gestão. A equipe de gestão ela não me fala não, ela não pode me falar não. Ah, não, você não vai fazer. Mas ela fala como fazer, em quanto tempo, de que maneira. Massa. Então ela me entrega pronta lá, que é a figura do meu irmão, cara. Que eu quero honrar a vida do meu irmão, que meu irmão é o braço direito, o braço esquerdo, é o cara que eu sonho, entrego nele e ele faz acontecer. É igual aqui. Pois é, por que isso acontece? E ele você tá falando isso aí, eu tô me perguntando. Por que Deus te dá um irmão que te ajuda? Você, né? Me dá o divã. É igual aqui, pastor Marcos. Aí o pessoal fala que Deus Ele é justo. sonhou. Fala. Eu tô aqui. Vou até ligar o pastor André e pedir transferência agora. Eu queria entender isso, mas Deus te botou um irmão que é útil. Por que me deu o divã, cara? Não, ele é útil, pô. Poxa, pode levar então. Troca o seu irmão. Então troca. Eu já vou, pastor. Já pode anotar. Bora. Você joga do quê? Joga do quê? Eu sou meio atacante. Meio atacante? Isso, lado esquerdo. Canhoto. Dá 2 passadas pra eu ver, 2 passadas. Mais ou menos. E seu irmão é seu parceirão lá. E é o meu parceirão. Aí ele me entrega no planejamento. Ele fala, vamos fazer assim, faz desse jeito, vamos parcelar desse jeito, vamos pagar à vista.
Então ele tem sido esse cara. E aí a coisa flui. Então eu entendo que o pastor ele deve ter, se ele não tem essa habilidade, desenvolver uma equipe que tem essa habilidade para a gente não ter... põe o pé que Deus põe o chão. Eu creio totalmente nisso. Mas Deus, na nossa criação, ele colocou atributos eternos dele, criatividade. Isso é uma inspiração criativa, cara. Glória a Deus. Então, foi Deus que te deu isso. Então, Com certeza. não adianta pegar o Alex, né, e colocar ele para pregar, por exemplo, pastorear. Cuidar de Concorda? gestão mesmo financeira. Não, o Alex coloca ele pra comer. Você vai ver que o bichinho destrói. Agora. Veja, ele tá assanhadinho. Joga com a 10. Ele tá assanhadinho. Oi. O Divão, repara, quando vem os pastores aqui mais fortinhos, ele fica mais bonitão, ele fica mais Ô, assanhadinho. pastor, Solange, Controle, participação viu? nossa aqui do programa. Solange tá mandou mandando. aqui, ó. Gente, Quanto para esse negócio de Solange, que o pessoal vai... Eu já falei. O que é? Mas a irmã Solange tá perguntando aqui. Ela é de... tem uma cidade do interior de São Paulo que chama... Sorocaba. Não, Brotas. Brotas. Que dia que vai nascer uma lagoinha em Brotas. Meu Deus, olha Hã? aí. Em nome de Jesus. Só pra saber, Brotas é perto lá de onde vocês moram? Mais ou menos. Tá. Brotas é perto. A gente porque aí, tem... em vez de nascer... Brotas, só pra eu saber. Não, porque em vez de nascer, Brotas, né, lagoinha. Vamos encerrar. Ô, querido, queria agradecer demais a sua presença. Quero conhecer Jundiaí, quero conhecer sua igreja, essa juventude. Eu acho que hoje foi importante aqui pra vocês. Me desculpa. Ele continua insistindo, Samuca, eu tô tentando tirar o foco ali, ele tá tentando, Samuca, ele não tá. Meu Deus do céu. Mas olha, eu espero que vocês tenham se inspirado com a história do nosso pastor aqui, porque realmente, você vê, jovem, que deu um rolê, voltou, hoje um pai de família e de uma igreja que tem crescido muito. E eu acho que é muito importante a gente trazer esses exemplos para você ver que não temos que orar, temos que pagar um preço, temos que conhecer a palavra, mas também temos que ter estratégia, temos que ter inteligência, organização, profissionalismo. Isso é importantíssimo e a prova disso é a igreja de Jundiaí, passando por lá, chega lá. Mas são outras cidades também que você coordena Tem. também, né? Hoje a gente está chegando por volta de umas 58 igrejas. Meu mais ou menos. Meu Deus. Aí divididas em sub-regionais, né? Então cada sub-regional cuida de uma porção e eu cuido dos sub-regionais. Tem várias, cara. Eu podia citar várias aqui, igrejas Sim, lindas, sim. maravilhosas. Tá só no começo, Dá um né, ciúmezinho, Só no começo, deixa cara. quieto. Só no começo. Tá só começando. E falando sobre Brotas, né? Tá no escopo de plantação Tá mesmo. vendo? Brotas são cidades estratégicas Sou ali profeta. do estado de São Paulo que a gente quer pôr o pé. Suas considerações finais pra gente encerrar. Eu queria deixar uma mensagem para essa galera maravilhosa que assiste, que não existe absolutamente nada que não seja, ou que seja impossível a se realizar quando a gente coloca nas mãos de Deus, né? Eu sou um improvável, um milagre. Eu sou da minha família aquele cara que todo mundo falava, não vai dar certo, não vai rolar. A minha história de vida foi apontando para isso. Me lembro que eu escutei isso de uma colega de classe, né? Ou você morre ou você vai ser preso, alguma coisa ruim vai acontecer. E Deus me resgatou de mim mesmo, assim, das minhas vontades, dos meus desejos. Se não fosse Jesus na minha vida, eu não seria nada. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, é tudo por Ele, eu faço as coisas por Ele. Eu amo a Ele. E eu devo a Ele a minha vida, a minha história, a minha família. Né? Se hoje eu tenho uma família linda, filhas abençoadíssimas, é por Ele. Então, eu posso dizer para você, entrega a sua vida a Cristo Jesus. Não anda à margem. Eu andei à margem muitos anos. Viva por Ele e que Ele tem um plano maravilhoso que será concretizado, concluído, estabelecido na sua vida. E esse plano é infalível. Eu costumo dizer o seguinte, né? Existe um jargão gospel que a gente usa muito, Cleitão, Samuca, que é o sonho de Deus. Eu não acredito nisso. Inclusive, eu não leio isso na palavra de Deus. Deus não sonha. Porque o sonho, ele é factível ou não. Ele pode acontecer ou não. Deus tem propósitos infalíveis. E o propósito de Deus que estabeleceu para mim, para você, para todos nós, ele é infalível, ele vai acontecer. Eu posso sonhar com as coisas dele. E pode ser que aconteça ou não, mas o propósito dele vai acontecer. E o propósito de Deus para minha vida, eu tenho visto você desenrolar assim todos os dias, então eu fico muito feliz.
Sensacional. Muito feliz mesmo. Simples assim, tá vendo? Não é complicado. Sempre que complicam tanto a palavra de Deus, viver com Deus, é simples assim. Obrigado, nossa gratidão, Eu que agradeço. sucesso. Que Deus continue Demais. abençoando e conte conosco sempre. Eu quero agradecer Samuca, maravilhoso, Cleitão, né, que ficou, eu gosto muito de conversar com o Cleiton, e também você, prazer te conhecer pessoalmente. Prazer meu. Vi tantas coisas que você fez aí hoje aqui, Bom. pessoalmente falando. Que Temos legal. amigos em comum que falam muito bem de você. E... Mentiroso, tudo mentiroso. É, tudo mentiroso. Tudo vagabundo. E hoje já tá aqui o sonho. E ficar por uma segunda vez, talvez, uma resenha. Quando vocês forem pra lá, a gente faz um lá também, só da resenha. Bora. Maravilha, muito bom. Cleitão, Maravilhoso, parceiro. valeu. Deus abençoe demais. Amém, amém. Viu? Obrigado. Quero que você volte mais aqui no nosso podcast. Tamo junto, tamo junto. Obrigado. Trazer o Cleiton mais vezes, né? Pra gente É, ver a história dele, que é bem legal também. Por isso que eu falei aqui agora. Eu falei, É, eu quero que tô você só, volte tipo, aqui. sendo simpático, velho. Aqui, vamos trazer o Cleiton pro lugar do Divan, pelo amor de Deus. Mas qualquer um lugar do Divan fica melhor. Pois é. Alex, vou limpar aqui o que você fez no programa hoje. Pode deixar. Samuca, muito obrigado. Viu? Até a próxima. Tamo junto, Gordinho. Valeu, gente. Até o próximo podcast do Balaio. Valeu. Tchau. Beijo, mulher! Balaio. Oferecimento Martins Development. Investimento que te prospera, segurança que te tranquiliza e um prazo que te surpreende. EAG Immigration. Viva um novo status na sua vida.